alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, este complemento que, vez por outra, nós fazemos no portal Escola Dominical para as lições do trimestre. Nem sempre fazemos apêndices, e quando fazemos apêndices, longe de nós dizer que há incompletude ou imperfeição nas lições do currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Apenas vêm alguns temas correlatos ao tema do trimestre que achamos interessante colocar aos irmãos para que os irmãos possam não só enriquecer as suas aulas da Escola Bíblica Dominical, mas até realizar reuniões, como em cultos de doutrina ou cultos de ensino, complementando o tema do trimestre. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós tivemos uma lição sobre o avivamento no Antigo Testamento e nós nos debruçamos no avivamento do povo de Israel, da história de Israel. Mas nós sabemos que o plano da salvação no Antigo Testamento, ele envolve 5 dispensações, 5 períodos em que Deus tratou de maneira diversa a respeito da salvação, do plano de Deus para a salvação. Não nos esqueçamos do que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que antes do aparecimento de Cristo, nós tivemos várias maneiras de Deus falar com os pais, com os primeiros homens, com a humanidade, antes do surgimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estas maneiras pelas quais Deus falou é o que nós chamamos das dispensações. São 7 as dispensações. E antes do aparecimento de Cristo, Cristo que nasceu sob a dispensação da lei, lembrem-se de Gálatas 4:4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando diz que Jesus foi nascido de mulher, lembra-se da promessa da salvação divulgada pelo próprio Deus no dia mesmo da queda, quando ele disse que da semente da mulher, a semente da mulher é que seria o Salvador. Então, Jesus cumpre aquela promessa e ele nasce sob a lei. Então, era a dispensação da lei. Mas antes da dispensação da lei, nós tivemos 4 outras dispensações. Nós tivemos a dispensação da inocência, antes do pecado, a dispensação da consciência, que foi do pecado ao dilúvio, a dispensação do governo humano, que foi do dilúvio até a Torre de Babel, e a dispensação patriarcal, ou dispensação da promessa, que vai desde a chamada de Abrão até quando Israel sela o pacto do Sinai com Deus. Aí começa a dispensação da lei, que termina com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós vemos aqui que há 4 dispensações antes da lei, antes que Israel se tornasse a propriedade peculiar de Deus entre os povos. E, por causa disto, nós vamos ter, sim, avivamentos espirituais antes da lei. E quando nós falamos desses avivamentos espirituais antes da lei, como não havia tempo para sobre eles falar na lição de número 2, nós então fizemos este apêndice, onde nós iremos falar do avivamento na vida dos patriarcas, aproveitando que nós estamos estudando na lição correlata, né, sobre o avivamento na vida das pessoas, na vida pessoal,
nessa lição número 10, nós estamos estudando sobre o avivamento na vida pessoal, e aí nós podemos, então, fazer um estudo sobre o avivamento na vida dos patriarcas, precisamente para fazermos aí esse paralelo entre o avivamento na vida das pessoas e o avivamento que ocorreu na vida dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Então, o título do nosso apêndice, que é o segundo apêndice do trimestre, é o avivamento na vida dos patriarcas. E nós escolhemos o texto áureo lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, nós vemos aqui o nome dos 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são os pais do povo de Israel. Os irmãos se lembram e sabem que no episódio da Torre de Babel, aquela comunidade única surgida após o dilúvio, aquela comunidade que havia descendido de Noé e de seus filhos, toda esta comunidade era uma única sociedade, ela se rebelou contra Deus. Diz-nos Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, que é o seu mais famoso livro, que aquele povo se rebelou contra Deus. Instigado por Nimrod, que os governava, eles se recusaram a cumprir a ordem de se espalhar entre as nações. Não creram na promessa de que Deus nunca mais enviaria um dilúvio e resolveram construir uma torre para desafiar a Deus e dizer que Deus não os puniria pela sua desobediência. Ao contrário do que havia acontecido na geração antediluviana, em que havia uma família que se manteve fiel a Deus, Noé, sua esposa e seus filhos e suas noras, ninguém se manteve fiel a Deus nesta ocasião. Deus, então, para não destruir o homem, porque Deus havia prometido salvar o homem, Deus, então, confunde as línguas daquele povo e eles são obrigados a se espalhar por toda a face da terra. E aí termina a chamada dispensação do governo humano. E Deus, então, tem que formar uma nova nação para desta nação fazer surgir o Salvador. Era esta a situação espiritual em que estava a humanidade. Uma completa perdição, uma completa rebeldia contra Deus. Nesta rebeldia entra a idolatria. Os homens passam a adorar deuses, criam deuses segundo a sua própria imaginação e começam a fazer imagens para adorar estes deuses que eram homens. A história conta que o próprio Nimrod se fez passar por um deus, assim como sua esposa Semíramis, ou que eram até animais, répteis, aves. O mundo cai espiritualmente, né? Esta nova decadência espiritual é retratada pelo apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte, no versículo 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, aliás, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aqui houve mais uma descida espiritual, que foi a introdução da idolatria, e com a idolatria, a prostituição e a imoralidade. Deus, então, tinha que formar uma nova nação, uma nação na qual pudesse nascer o Salvador, uma nação que servisse a Deus. E Deus, então, chama Abrão. Abrão, ele aparece nas Escrituras como um filho de Terá, um descendente de Sem, um dos filhos de Noé. E Deus, então, chama Abrão para que Abrão fosse o pai desta nova nação. O chamado de Abrão nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É com este chamado de Abrão que Deus começa a formar esta grande nação, que será o povo de Israel. O povo de Israel é este povo que Deus forma para que nele nasça o Salvador. E para que, através deste povo, a humanidade conheça a Deus. E, através deste povo, venha o Salvador, que faria com que todas as famílias da terra, todas as nações, fossem benditas. Então, os patriarcas, né, a palavra patriarca em grego quer dizer o pai que governa, né, o pai de família. Os patriarcas são estes homens que formaram o povo de Israel. E a chamada de Deus a Abrão já nos mostra que estamos diante de um avivamento espiritual. O avivamento espiritual ocorreu em Israel? Ocorreu em Israel. Nós estudamos na lição de número 2 vários avivamentos. Agora, para que o povo de Israel se formasse, era preciso que houvesse pessoas. E Deus, então, chama Abrão, depois seu filho Isaque, depois seu filho Jacó, e estes homens que vão formar a nação de Israel, eles também foram objeto de avivamento espiritual. O avivamento espiritual se dá no povo de Deus? Se dá no povo de Deus. Mas o povo de Deus ele é formado de pessoas. E é preciso que o avivamento surja nas pessoas. É o que estamos estudando nessa lição de número 10. O avivamento na vida pessoal. Se não há avivamento na pessoa, não há avivamento na igreja. Não há avivamento no povo de Deus. E os avivamentos ocorridos na vida dos patriarcas nos mostram como Deus opera na pessoa para que esta pessoa seja avivada. Veja que Abrão foi chamado por Deus. E Abrão creu em Deus. Para que haja um avivamento, o avivamento tem que vir através de Deus. O avivamento só tem origem em Deus. Mais ninguém. Foi Deus quem falou com Abrão. A Bíblia não traz detalhes. A tradição judaica diz que Abrão
foi despertado por Deus para a realidade de que havia um único Deus. Abraão é o primeiro monoteísta depois dessa degringolada que ocorreu com o episódio da Torre de Babel. Abraão, ele desperta para a realidade de que há um único Deus. E Deus o chama. Deus vem falar-lhe e ele crê. Então, o avivamento começa com o chamado de Deus. Veja, o nosso subtítulo do trimestre é o chamado das Escrituras. E as Escrituras são as testemunhas de Deus, é a revelação de Deus. Então, Deus chama Abrão. E Abrão crê. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala disto. Hebreus 11 e 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, os irmãos notem que Abrão, né, ele se chamava Abrão ainda, ele atende ao chamado de Deus. Então, o avivamento começa com o chamado de Deus, que é correspondido pela fé. E Abrão, então, ele foi chamado com 70 anos de idade. Com 75 anos, ele deixa Harã, pois seu pai havia se mudado de Ur dos Caldeus, onde eles moravam. Abrão era de Ur dos Caldeus, e lá foi chamado, como diz Estevão no seu sermão, lá no capítulo 7 de Atos, e depois, com 75 anos, ele deixa Harã, ele deixa a casa do seu pai para uma terra que Deus lhe mostraria. Quando ele chega a Canaã, Deus então se manifesta a ele e diz que ali era a terra que Deus lhe daria. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vemos aqui, irmãos, um ponto interessante na vida dos patriarcas. Quando os patriarcas estavam na vontade de Deus, obedecendo a Deus, nós temos dois elementos na vida dos patriarcas que demonstram um estado de comunhão com Deus, uma vida espiritual abundante, uma nitidez espiritual, uma agilidade espiritual, um crescimento espiritual, ou seja, um avivamento espiritual. Quando o patriarca estava no centro da vontade de Deus, quando ele correspondia ao chamado divino, quando ele obedecia, quando ele estava íntimo de Deus, sempre aparecia um altar. O altar. Deus apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra para você, a terra de Canaã. E Deus, ao aparecer a Abrão e confirmar a promessa, Abrão então edifica um altar.
o altar, o lugar de adoração, o lugar de submissão a Deus, de reconhecimento do senhorio de Deus, de reconhecimento da própria imperfeição, o altar. E além do altar, nós temos a tenda, porque o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, capítulo 11, versículo 9, pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós lemos agora essa parte do versículo 13 ao versículo 16. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, embora tivessem tido a promessa da terra de Canaã, eles entenderam que Deus lhes queria dar a vida eterna, a comunhão com Deus, e passaram a buscar esta pátria celestial. E a prova de que eles estavam desapegados das coisas deste mundo e visando a vida com Deus é o fato deles não terem construído um mísero barraco na terra de Canaã. Embora Deus lhes tenha prometido a terra de Canaã, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó construíram ou cercaram a terra ou construíram alguma edificação, alguma casa. Não, eles viveram em tendas, em cabanas que eram desmontáveis. Eles andaram peregrinando pela terra de Canaã. Eram nômades. Por quê? Porque eles buscavam a pátria celestial. Então, estes dois elementos na vida dos patriarcas mostram que eles estão em comunhão com Deus e estão em momento de apogeu espiritual. O altar e a tenda. Quando falta o altar, a tenda nunca faltou, mas quando falta o altar, nós temos um indicativo de que o patriarca estava em declínio espiritual. Havia tido algum fracasso espiritual. E é por isso que nós temos avivamentos ao longo da vida dos patriarcas. O patriarca, ele não sempre crescia, ele também falhava, ele também pecava, ele também deixava de corresponder ao chamado de Deus. Por quê? Porque ele tinha natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele estava neste mundo. Por quê? Porque os anos se passam e é necessário que o homem seja avivado. Nós já vimos que o avivamento é decorrência da imperfeição humana. O homem é imperfeito, ele tem que caminhar à perfeição. E este caminho à perfeição só se dá pelo avivamento espiritual. E por vezes o homem peca, o homem fracassa, o homem cai. E ele só é levantado pelo avivamento espiritual. Aqueles
Dois sentidos que nós já vimos do avivamento espiritual, de renovação, despertamento espiritual e de intensidade da vida espiritual, de abundância da vida espiritual. Então, ou o crente cai, o crente fracassa e precisa ser renovado, e essa renovação é um avivamento, ou o crente está em comunhão com Deus, mas ele é imperfeito. E ele sempre tem que caminhar a ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, e esta é a abundância da vida espiritual, que também é um avivamento espiritual. Abrão sai de Harã, atende ao chamado de Deus, obedece, como diz o escritor aos Hebreus, e está na vontade de Deus. Demonstra fé em Deus. Crê em Deus. E por isso Deus lhe aparece. Confirma que aquela é a terra. E Abrão edifica um altar. Ele está crescendo espiritualmente. Mas o que ocorre? Capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Deus mandou Abrão peregrinar na terra de Canaã, mostrou-lhe que aquela era a terra da promessa. Mas veio a fome, veio a dificuldade. E Abrão vai peregrinar no Egito, sem ordem de Deus, por sua própria conta e risco. Ele desobedece a Deus. E o resultado disso é uma tragédia. Abrão no Egito, que é o lugar onde Deus não quer que nós estejamos, é o lugar que representa o mundo, o pecado, o nosso eu. Abrão vai ao Egito e ele já começa com uma mentira. Ele diz à sua esposa Sarai que, se fosse perguntada, dissesse apenas que era sua irmã. Na verdade, Sarai era meia-irmã de Abrão, mas era sua esposa. A meia-verdade é sempre uma mentira completa. E como Sarai era formosa, ao ser indagada e ao dizer que era irmã de Abrão, ela é tomada de Abrão e levada para o harém de Faraó. Corre-se o risco de não se cumprir a promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Abrão seria uma grande nação. E para ser uma grande nação, ele precisava ter filhos. Sarai era estéril. Mas ele creu na promessa de Deus. Mas agora, pela mentira de Abrão, Sarai é levada para o harém de Faraó, correndo o risco de alguém se casar com ela ou se unir a ela, dela virar mulher ou concubina de alguém, do próprio Faraó, destruindo a família de Abrão. E ao destruir a família de Abrão, se destruiria a promessa de uma grande nação. Tudo por causa da desobediência. Tudo por causa da mentira. Abrão peca, desobedece a Deus, mente e coloca em risco o plano de Deus. Mas Deus, seus planos ninguém pode impedir. Deus, então, faz com que Faraó descubra que Sarai é mulher de Abrão e o expulsa do Egito. Veja que Abrão enriqueceu no Egito. Mas ele não era para ser rico materialmente. Não era essa a proposta de Deus para ele. A proposta de Deus para ele era formar dele uma grande nação.
Faraó expulsa Abrão do Egito. E Abrão, então, ao voltar do Egito, o que acontece? Capítulo 13, versículo 4 de Gênesis. Até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Aqui nós temos um outro avivamento espiritual na vida de Abrão. Ele voltou até onde ele havia edificado aquele altar, quando o Senhor lhe aparecera. E ele vai lá e invoca o nome do Senhor. Pede perdão a Deus, demonstra arrependimento. E aqui nós nos lembramos do que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Charles Finney diz que o avivamento é a retomada do primeiro amor dos cristãos. E ele, quando diz isto, está pensando neste texto de Apocalipse. E foi isto que Abrão fez. Ele voltou lá, onde ele havia adorado a Deus, onde ele tinha comunhão com Deus. E ele, então, se arrepende dos seus pecados. Invoca o nome do Senhor. Abrão se renova espiritualmente. Mas aí, justamente por causa disso, Deus cria uma circunstância em que a contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, o seu sobrinho. Eu li aqui que quando partiu Abrão de Harã, ele levou Ló com ele. Também isso não era o que Deus havia mandado. Deus havia dito que era para ele sair da casa do seu pai, da sua terra e da sua parentela. Mas ele levou Ló com ele. Ló não fazia parte da promessa de Deus, da ordem de Deus. E quando Abrão se renova espiritualmente, edifica um novo altar, reconcilia-se com Deus, Deus cria uma circunstância para que ele pudesse servi-lo perfeitamente. Por causa desta contenda entre entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, Ló se separa de Abrão. E quando Ló se separa de Abrão, Deus volta a falar com ele. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E fará a tua semente como o pó da terra. Vejam, irmãos, que para que Deus se manifeste, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Abrão havia pecado e do Egito, se reconcilia com Deus, pede perdão, mas Deus quer que ele esteja no centro da vontade divina. E por isso cria circunstâncias para que Ló se aparte dele. E quando Ló se aparta dele, quando aquilo que estava impedindo o exato e expresso cumprimento da ordem divina, Deus aparece a Abrão
e reafirma as suas promessas. O avivamento exige de nós que abandonemos não só o pecado, mas também o embaraço, tudo aquilo que não é pecado em si, mas que não é da vontade de Deus, que me prejudica cumprir a promessa, a vontade de Deus. Ló era um embaraço. E estes embaraços, irmãos, trazem consequências. Abrão foi obrigado a entrar numa guerra por causa do seu sobrinho Ló. Ló vai morar em Sodoma, um lugar de varões maus, né? O texto bíblico diz, lá em Gênesis 13:13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló vai morar com esta gente. E há uma guerra entre as cidades da planície e o rei Anrafel, que era rei de Sinar, com seus aliados. E eles vencem aquelas cidades, tomam os seus moradores e os seus bens. E Abrão fica sabendo que seu sobrinho é levado cativo. E ele, pelo seu amor que tinha ao seu sobrinho, vai libertá-lo. Ele entra numa guerra por causa da sua desobediência. Mas Deus lhe dá vitória. E neste instante, quando ele vem voltando vitorioso da batalha, Deus lhe traz um novo momento de avivamento espiritual. É o encontro dele com o rei Melquisedeque, o rei de Salém. E ali ele é abençoado pelo rei de Salém. E nesta bênção do rei de Salém, ele entra em comunhão com um servo de Deus, com um sacerdote do Deus Altíssimo. E, ao mesmo tempo, quando o rei de Sodoma quer fazer um pacto com ele, ele recusa o pacto com o rei de Sodoma. Abrão estava em estado de vida espiritual abundante. E quando nós estamos num estado de vida espiritual abundante, nós temos uma comunhão plena com Deus. Somos abençoados e participamos da vida divina, da natureza divina. O encontro de Melquisedeque com Abrão representa isso. Ele come e bebe com o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Eles comem pão e vinho, que é uma figura da comunhão que nós temos com Cristo. Nós estamos em comunhão com Cristo, debaixo da bênção de Cristo. E Abrão é reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Deus dá testemunho de Abrão. E Abrão dá testemunho de Deus ao ter comunhão com Melquisedeque e ao recusar comunhão com o rei de Sodoma. Abrão está num estado de vida espiritual abundante, de nitidez espiritual, que se separa do mal, se separa do pecado e tem comunhão com Deus e recebe a bênção de Deus. O lugar do avivamento, do crente avivado, são os lugares celestiais em Cristo. Como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais em Cristo são os lugares da bênção de Deus, da comunhão com Deus. E nós declaramos esta comunhão na ceia do Senhor. Era Abrão com Melquisedeque. E esses lugares celestiais em Cristo nos separam do mal, nos separam do pecado,
fazem com que nós não caiamos na tentação, nem sejamos enganados, sejamos livres do maligno. E Abraão demonstrou isto ao ser livre da tentação, da proposta do rei de Sodoma. Abraão estava num estado de vida espiritual abundante. Ali, Deus se manifesta novamente a Abraão. E diz para ele, capítulo 15, versículo 1, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão estava demonstrando uma fé abundante, porque ter fé em Deus, como diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando temos fé em Deus, nós cremos que Deus existe. Mas também cremos que ele é o nosso galardoador. E era isso que Deus estava incitando a Abraão, ao dizer, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus vem, aparece em visão a Abraão. Abraão demonstra, portanto, agora ser um profeta de Deus, que Deus lhe fala através de visões. E Deus vem para tirar de Abraão aquilo que estava lá dentro do seu coração. Porque até aquele momento não tinha nascido nenhum filho. Sarai continuava estéril. As promessas de Deus não se cumpriam. E a esperança demorada enfraquece o coração, como diz o proverbista. E aí então Deus, sabendo do íntimo de Abraão, vem renovar-lhe as promessas. Dizer que ele teria sim um filho. E Deus faz um pacto com Abraão. Manda que ele sacrificasse animais, colocasse os animais metade de um lado, metade do outro, como era costume naquele tempo. E Deus passou por entre estas metades dos animais, como era costume naquele tempo, para firmar um pacto, um compromisso que era irretratável, que não podia ser revogado. Quando alguém fazia um contrato, um pacto, e fazia esse ritual, na cultura de Abraão, aquele pacto não poderia ser mudado. E foi o que Deus fez. Deus se colocou como garantia. Deus não queria que a fé de Abraão fraquejasse. Lembra do pedido do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. A demora poderia enfraquecer o coração de Abraão. Mas Deus vem, porque Abraão estava em plena comunhão com Deus. E o próprio Deus toma a iniciativa de fortalecer a fé do seu filho, de fortalecer a fé do patriarca. É avivamento. O avivamento intensifica a nossa comunhão com Deus. Deus estava fazendo Abraão crescer espiritualmente. Lhe deu a bênção e a comunhão no encontro com Melquisedeque. E agora ele mesmo aparece a Abraão em sonho, em visão, e sela com Abraão um pacto, confirmando e se colocando como garantidor do cumprimento das promessas. Mas apesar de tudo isso,
Abrão falha uma vez mais. Ele atende à sugestão de sua mulher Sarai e tem um filho com a sua serva egípcia Agar. Mais uma consequência dos erros do passado. Quando ele esteve no Egito, ali ele enriqueceu, alcançou servos, trouxe Agar de lá. E é Agar com quem ele tem um filho, Ismael, achando assim que estava a cumprir as promessas de Deus. E qual foi o resultado deste ato de Abrão? Deus se ausenta dele por 13 anos. São 13 anos que Deus não fala mais com Abrão. Porque Abrão pecou. Abrão estava num estágio espiritual que Deus lhe havia colocado, como nós dissemos, nos lugares celestiais em Cristo. Deus lhe havia confirmado, por meio lá da passagem nas metades dos animais, que confirmaria a sua promessa. Mas Abrão cede à sugestão de sua esposa e resolve, com meios humanos, obter aquilo que Deus havia prometido. São 13 anos de silêncio. 13 anos em que não há altar, em que Deus não se manifesta, em que Deus não aparece. 13 anos depois, quando Abrão tinha 99 anos de idade, então Deus volta a falar com Abrão. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos, Abrão recebe a revelação ao nosso textual, um outro indicador de avivamento espiritual na vida do patriarca, é quando Deus se apresenta a ele como Deus Todo-Poderoso. Porque foi assim, como Deus Todo-Poderoso, em hebraico El Shaddai, que Deus se apresenta aos patriarcas. Deus chama Abrão para uma renovação espiritual. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder. Eu cumpro as minhas promessas. Eu não preciso do homem para que as minhas promessas se cumpram. Anda na minha presença. Seja obediente, temente a Deus. E ser perfeito. Busque a perfeição. Admita a sua imperfeição e busque a perfeição. E ali Deus institui com Abrão a circuncisão, que era a retirada do prepúcio, né? Que cobre a cabeça do órgão genital masculino, que é a prova da virilidade do homem, como um sinal de submissão a Deus, de admissão da nossa imperfeição, da nossa impotência, que nós devemos ser submissos a Deus, obedientes a Ele, tementes a Ele, e confiemos nele, que é dele que provém a força. E Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão queria dizer exaltado. Abraão quer dizer pai de multidões. Quando Deus muda o nome de Abraão, ele está testando a fé. Alguém ia perguntar qual é o seu nome, ele ia falar Abraão. Ué, pai de multidões? Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas Deus disse que eu serei pai de uma nação.
ele tinha que assumir a promessa de Deus e reconhecer que era só Deus quem iria fazer e cumprir essa promessa. Tendo em vista isto, Deus então faz um novo avivamento com Abraão. Abraão se circuncida o seu filho Ismael, de 13 anos, tem seu nome mudado, Sarai tem seu nome mudado. Deus reafirma que ele teria um filho por modo sobrenatural, seria um filho de Sara, que ele teria que dar o nome de Isaque, e um ano depois a promessa se cumpre. Deus faz Isaque nascer. Mas quando Abraão agora, ele se circuncida todos os homens da sua casa, demonstrando a fé em Deus. Deus lhe aparece com 2 anjos, ele hospeda ao Senhor, Deus lhe conta a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, demonstra ser amigo de Deus, de Abraão, que Abraão assume a condição de amigo de Deus, porque crê, porque se renova espiritualmente, porque se arrepende dos seus erros. E aí então Deus lhe dá Isaque. E ele é coroado espiritualmente quando apresenta Isaque em sacrifício. Demonstra ter completa fé em Deus. E a partir dali, passa o cajado para Isaque. Isaque, o segundo patriarca, ele próprio filho da promessa, ele próprio milagre, ele demonstra o seu avivamento espiritual já no limiar da sua existência. Porque ele se deixa levar por seu pai Abraão, para o sacrifício no Monte Moriá. Ele não se rebela, ele não foge, ele demonstra ali o seu temor a Deus. Quando Abraão manda que seu servo Eliezer trouxesse a ele uma esposa, quando Rebeca vem com Eliezer, encontram Isaque orando no campo. Ele era um homem de oração. Quando ele se casa com Rebeca e descobre que Rebeca é estéril, ele durante 20 anos ora para que Deus abrisse a madre de Rebeca. Ele não despede Rebeca, ele não procura outra mulher, ele demonstra sua fé na promessa que Deus havia dado a seu pai Abraão e de que ele era o herdeiro da promessa. E Deus cumpre, depois de 20 anos, Rebeca tem gêmeos, e Deus, antes do nascimento, diz que a promessa estaria com o menor e não com o maior. Isaque está no centro da vontade de Deus. Mas Isaque se afeiçoa com Esaú, o primogênito, a quem caberia, naturalmente, a promessa. Mas Deus já havia avisado antes do nascimento que a promessa passaria ao menor, ao caçula, que era Jacó. Mas Isaque era afeiçoado a Esaú e queria transmitir a promessa a Esaú. Esaú não dava valor à promessa de Deus. Trocou-a por um prato de lentilhas junto a seu irmão Jacó, o que foi registrado por Deus. Mas Isaque insistiu em querer passar a bênção a Esaú. E numa circunstância em que não estava bem de saúde, em que estava perdendo a visão, ele tenta passar esta
promessa para Esaú. Antes, houve fome na terra, como tinha havido nos tempos de Abraão. E Isaac vai para Gerar, que é ainda na terra de Canaã, mas com intenção de ir ao Egito. Mas Deus o impede. Deus aparece a Isaac e diz para que ele ficasse em Gerar. E Isaac não fosse para o Egito. É o avivamento espiritual impedindo o homem de pecar. Deus preserva Isaac de ir ao Egito, porque Isaac era um homem de oração. E embora já demonstrasse um certo desvio espiritual nesta sua afeição a Esaú, Deus lhe faz ficar em Gerar. E lá em Gerar, Deus o abençoa grandemente. Deus o abençoa grandemente. E por causa disso, os filisteus que moravam em Gerar começam a atacar a Isaac, a lutar pelos poços de água. E Isaac tem grandes batalhas, né? Lutas, não batalhas militares, mas tem grandes lutas. Abre um poço, é tomado este poço, ele vai outro, abre outro, é tomado este outro, ele vai ao terceiro, é tomado este terceiro, mas no quarto poço os filisteus desistem de lutar contra ele. E então o Senhor aparece a Isaac e diz: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Eu li Gênesis 26, versículos 24 e 25. As lutas que Isaac teve foi porque ele foi a Gerar sem a ordem de Deus. Permaneceu em Gerar por orientação e obediência a Deus. Mas o seu gesto próprio lhe trouxe problemas, dos quais ele teve vitória, porque Deus disse para ele ficar ali. É a imperfeição humana que nos obriga a buscar a perfeição. Isaac perseverou naquela terra e quando veio o fim da contenda, Deus aparece a ele e ele edifica um altar e uma tenda. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele tem um avivamento espiritual. Havia ido a Gerar sem ordem divina, mas atendeu à ordem divina. Esta obediência imperfeita, podemos dizer assim, lhe trouxe problemas, mas ele perseverou em se manter no lugar que Deus mandou que ele ficasse. E por isso Deus aparece a ele. Ele edifica um altar. E depois Deus faz com que Abimeleque, o rei de Gerar, fizesse um pacto com Isaac e a paz ficasse permanente entre Isaac e os filisteus. Mas, como nós dissemos, a sua afeição a Esaú fez com que ele tentasse passar a bênção a Esaú. Deus não o permitiu. Ele acabou sendo iludido por Jacó e Rebeca. E ele abençoa Jacó pensando tratar-se de Isaac. Isto trouxe problemas sérios para a família, porque Esaú resolve matar Jacó. E Isaac vê destruído o seu lar, porque Esaú não só havia desprezado a primogenitura, como havia se casado com mulheres da terra de Canaã.
não tinha preocupação alguma em manter a linhagem santa e separada. Não tinha nenhum valor, não dava nenhum valor às coisas de Deus. Mesmo assim, Isaac queria que Esaú fosse o herdeiro da promessa. Não conseguiu. Deus fez com que Jacó fosse abençoado. Mas Isaac tem um momento de avivamento espiritual. Por quê? Capítulo 28 de Gênesis. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o. E ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Isaac é chamado à consciência. Chama seu filho Jacó. E agora ele abençoa Jacó. Agora ele se submete à vontade de Deus. E veja que ele cita Deus como Deus Todo-Poderoso. Ele tem um novo encontro com Deus, ele se renova espiritualmente, ele pede perdão, ele se arrepende das suas intenções de sair da vontade de Deus, reconhece Jacó como o herdeiro da promessa e o manda para Padã Arã para que mantivesse a linhagem santa e separada das terras dos cananeus, pecadores que eram contra o Senhor, cuja medida da injustiça não havia ainda sido cheia, como Deus havia dito a Abraão, mas que estava enchendo. Isaac renova-se espiritualmente, passa a buscar a pátria celeste. Como Abraão, também quando entrega tudo para Isaac e se casa com Quetura, ele só passa a buscar a pátria celeste. Agora é Isaac que só passa a buscar a pátria celeste e passa o cajado para Jacó. E Jacó, que ambicionava tanto a primogenitura, ele a recebe. E Deus confirma ali em Betel, quando ele estava indo para a casa de seu tio, obedecendo a ordem de seu pai, ele tem aquele sonho e Deus confirma a bênção de Abraão a ele. Gênesis 28 e 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus confirma esta bênção a Jacó. Jacó coloca aquela coluna, deita azeite naquela pedra. O Senhor estava aqui, eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Dá o nome daquele lugar de Betel. Promete dar o dízimo de tudo e vai a Padã Arã. E lá chegando, esquece-se de Deus. Esquece-se de tudo. Se afeiçoa a Raquel. Trabalha 7 anos para casar com Raquel. É enganado por seu tio Labão. Casa com Lia. Trabalha mais 7 anos para ter a Raquel. E as bênçãos de Deus. E as promessas de Deus. E a terra de Canaã. Jacó procura as coisas terrenas. Jacó procura enriquecer-se. Há uma luta entre ele e seu tio Labão pela posse de coisas terrenas. Labão muda 10 vezes o salário de Jacó. Jacó deixa que seus filhos
E ele adota a poligamia, casa com Lia, depois casa com Raquel, tem as suas concubinas de ambas. Durante 20 anos, Jacó não se preocupa com a promessa que tanto buscara. É preciso que Deus lhe apareça no momento em que o clima entre ele e Labão estava muito pesado. Deus então aparece a Jacó. Capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. O avivamento tem origem em Deus. Deus fala com Jacó. Jacó crê, abandona a terra de Padã Arã e volta ao propósito de Deus na sua vida. Volta à terra de Canaã. Labão o persegue e nós vemos ali que era uma família totalmente envolvida com os costumes de Padã Arã, com a idolatria. Mas Jacó volta, muda de atitude. No caminho, Deus lhe mostra que ele estava fazendo o que Deus queria, porque ele vê os anjos de Deus, capítulo 32, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim, que significa dois exércitos ou bandos. Jacó começa a entender que há uma dimensão sobrenatural, espiritual, não apenas uma dimensão terrena. Ele volta a lembrar que ele buscava a bênção da primogenitura, ele queria a promessa de Abraão, mas havia se envolvido com as coisas desta vida. Mas agora ele volta a ter tenda. E quando ele está chegando à terra, recebe a notícia que Esaú vinha ao seu encontro. Ele temeu. Era a hora de voltar à verdade dos fatos. Ele havia saído da terra de Canaã porque estava jurado de morte por Esaú. Ele tinha que enfrentar os seus erros. Ele tinha que prestar conta das suas atitudes. E lá no Val de Jaboque, ele tem aquele encontro com o anjo de Deus. É ali que ele se converte. É ali que ele tem que dizer que o seu nome era Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. É ali que ele tem que assumir que ele não estava vivendo como herdeiro da promessa de Abraão. E ali ele passa a ser coxo para se lembrar sempre qual era o propósito de Deus na sua vida. Se reconcilia com Esaú e vai para Siquém. Não era em Siquém. E ele deveria morar. Ele constrói tendas em Sucote e depois ele vai para Siquém. Ali ele edifica um altar a Deus. Lembrando que no encontro com o anjo ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Ele constrói um altar em Siquém, mas Deus havia dito para ele construir um altar em Betel. Não estava ainda obediente. Este altar se demonstra o arrependimento de Israel. O antigo Jacó ainda não estava no centro da vontade de Deus.
E o resultado foi que em Siquém, a sua filha Diná é violentada por Siquém, que era o príncipe da terra. Há uma proposta dos siquemitas de se unir aos filhos de Israel. Levi e Simeão matam a todos quando eles se circuncidam. E Jacó tem que sair às pressas de Siquém. E ele, então, atende ao chamado de Deus. Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. É aqui que nós temos a renovação espiritual da vida de Jacó. Jacó e da sua família, eles edificam um altar no lugar determinado por Deus. Abandonam a idolatria e o pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. O altar lá em Siquém foi edificado, mas não foi do agrado de Deus, porque edificaram um altar em pecado, sem abandonar a idolatria, sem abandonar os maus costumes que tinham aprendido lá em Padã Arã. Mas agora há a conversão. Não há avivamento sem conversão. Aqui os filhos de Israel e o próprio Israel alcançam a abundância de vida espiritual, o despertamento espiritual, a renovação espiritual. É verdade que a má educação tida pelos filhos de Jacó será demonstrada na inveja que terão a José e todo o processo que leva José ao Egito. E Jacó mesmo, pelos enganos que praticou, fica anos enganado, pensando que José estava morto. Mas quando José se revela aos seus irmãos, Deus manda que Jacó fosse para o Egito. Veja que Jacó só vai ao Egito porque Deus lhe manda. Tinha mandado comprar comida no Egito, mas não tinha ousado ir ao Egito, porque era um patriarca convertido que ficava no lugar que Deus havia mandado. Ele só vai ao Egito porque Deus assim o determina. Gênesis 46. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. É por isso que Jacó vai para o Egito, porque Deus o manda. E era propósito de Deus de que aquela família se tornasse uma grande nação. E 215 anos depois que Jacó vai para o Egito, o povo sai de lá e já não são mais 75 almas, mas eram 600 mil homens
de guerra, fora as mulheres e crianças. Patriarca. Ele vai ao Egito por ordem divina, porque ele tinha verdadeiro conhecimento de quem era Deus, porque ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Sim, Jacó também teve a revelação de que ele era o Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 14, Jacó disse aos seus filhos, quando José exigiu, ainda antes de se revelar aos seus irmãos, que Benjamim fosse levado quando eles voltassem para pegar alimento no Egito. Como é que Jacó se revela, se dirige a Deus? E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Era um homem que, mesmo não entendendo o desaparecimento de seu filho predileto, José, confiava em Deus, sabia que Deus era todo-poderoso. É este Jacó que desce ao Egito. É esse Deus que José também cria. Quando José estava para morrer, ele reafirma a confiança na promessa de Deus a Abraão. Gênesis 50, versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, como primeiro-ministro do Egito, governador do Egito, não podia ser sepultado lá na terra de Canaã, como foi Jacó. Mas ele disse: o dia que vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Porque ele tinha a mesma confiança de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o avivamento, irmãos, na vida de cada um de nós. Aprendamos na vida de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. Aprendamos com estes homens. Busquemos ter um altar e uma tenda. E vejamos a Deus como todo-poderoso, aquele que cumpre as promessas. E como eles, estejamos em busca da pátria celestial. Eles tinham uma promessa de uma terra, a terra de Canaã, mas eles aprenderam a buscar a pátria celestial. Nós hoje já temos a promessa direta da pátria celestial. Busquemo-las. Sejamos obedientes e tementes a Deus. Estejamos no centro da vontade de Deus. Reconheçamos a Deus como o nosso grandíssimo galardão, como o nosso escudo, como Deus Todo-Poderoso. Reconheçamos que devemos andar na sua presença e sermos perfeitos. Estejamos sempre na direção de Deus. Entendamos que as lutas e as dificuldades vêm, muitas vezes, por causa da nossa pouca e pequena fé. Mas prossigamos, buscando a pátria celestial. Porque Deus, assim como não se envergonhou dos patriarcas, não se envergonhará de nós. E juntamente com eles estaremos à mesa, sendo servidos pelo Senhor. Amém.